Seu financiamento ou empréstimo não para de subir e você não sabe o porquê? Como funcionam as correções em financiamentos e empréstimos? Fala, turminha, sejam bem-vindos para mais um vídeo maravilhoso aqui para o nosso canal do YouTube e para todas as nossas redes sociais. E esse vídeo foi muito requisitado aqui no nosso canal, em vários comentários que a gente vem observando nos nossos vídeos sobre financiamento e sobre empréstimo, porque pessoas que contrataram há 2, 3 anos atrás um financiamento ou até um empréstimo com garantia de imóvel e a sua parcela não para de subir. E aí não entendem o porquê. Afinal de contas, estão pagando, a dívida não baixa e a parcela não para de aumentar. Por que que isso acontece? Não foi explicado através do gerente ou do canal que você contratou esse empréstimo, mas fique tranquilo porque você está aqui no canal da Seja Best e hoje eu vou explicar quais são os principais. Vamos fazer uma conta juntos aqui de como isso impacta a sua vida realmente na prática e também uma dica bônus no final para que você possa se livrar o mais rápido possível da sua dívida, eliminando esses juros e essas correções que ficam flutuando no tempo e também entendendo, caso você for contratar daqui para frente um empréstimo ou financiamento, como escolher o melhor e o mais seguro para o seu bolso. E para quem está chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Gaspar aqui da Seja Best, para ter dicas maravilhosas como a que eu vou dar hoje, que faz você economizar dinheiro pra caramba, a tomar sempre a melhor decisão, fazer sempre as melhores escolhas, troca justa, já que a gente faz esse conteúdo genuíno de graça aí para você, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu joinha, deixa em comentários. Foi comentários que fizeram a gente preparar com tanto carinho o vídeo que vocês vão assistir hoje. E para quem gosta de também acessar outras redes sociais, @GasparMota lá no Instagram, @SejaBest e também em outras redes sociais. Então venham comigo, esse vídeo foi preparado com muito carinho para você. Bom, turminha, como a gente falou aí na introdução do vídeo, né, a surpresa sempre é muito desagradável quando você todo mês está lá se esforçando, suando a camiseta para pagar o seu financiamento ou o seu empréstimo e a sua parcela não para de subir e aí você vai ter que sozinho, depois dessa surpresa desagradável, descobrir que você tinha um indexador. Ou seja, o que é um indexador? O indexador é um percentual, né, uma taxa, digamos, de passagem, que vai corrigir o seu financiamento ou seu empréstimo. E os indexadores foram criados para proteger o valor do dinheiro no tempo. Ou seja, exemplo, né? Para o banco que te empresta hoje um crédito ou um financiamento numa taxa X, aquele dinheiro ele vem de algum lugar, né? Ele tem uma origem, muitas vezes. Vou dar um exemplo, né? Um financiamento vem da caderneta de poupança do FGTS, porém para as pessoas que contratam uma taxa hoje, para que aquele dinheiro no futuro tenha o mesmo valor para quando você terminar de pagar o banco poder emprestar para outra pessoa e a roda da economia girar, ele precisa acompanhar no tempo. E aí foram criados indexadores. Né? Eu vou dar um exemplo da TR, que a gente já vai falar sobre ele, taxa referencial, que corrige a caderneta de poupança do FGTS. Então, como ele corrige esse dinheiro, nada mais justo que os financiamentos também serem corrigidos pela TR, para que daqui a 5, 10, 20, 30 anos, quando a pessoa terminar de pagar, aquele dinheiro esteja corrigido e valendo a mesma coisa para que ele possa novamente voltar para a economia. Outro exemplo prático é a inflação, o famoso IPCA, que a inflação é para corrigir de fato o que impacta diretamente o consumidor e justamente para que no tempo vá corrigindo esse dinheiro e aí o poder de compra não seja perdido. Afinal de contas, é isso que a inflação faz, né? Ela tira o poder de compra das pessoas. Porque muitas vezes quando você vai simular o seu financiamento ou empréstimo, obviamente como o banco não tem como prever, a instituição financeira não tem como prever qual vai ser a correção deste indexador, ele não coloca na simulação. Então você acaba vendo só a taxa de juros e não tem ali uma previsão do que você vai encontrar pela frente de correção além da taxa. E é isso que eu vou trazer para vocês explicando, tá? E aí pra gente exemplificar e ficar mais simples, né, pessoal? O que eu fiz e trouxe para vocês e vou trazer vocês pro meu computador? Eu trouxe os principais, tá? Os principais para financiamento e os principais indexadores para os empréstimos com garantia de imóvel. E aí, o que é legal da gente entender, né? A gente vai ter dois cenários principais de produtos no mercado. Simplesmente, ou ele é pós-fixado, onde ele vai ter os indexadores que eu vou mostrar para vocês, ou ele vai ser um produto pré-fixado sem correção nenhuma, que sim, também é uma alternativa que você tem para não ter esse tipo de surpresa desagradável. Porém, muitas vezes, justamente por ser um produto pré-fixado, ou seja, taxa fixa, não ter nenhuma correção, o banco geralmente cobra mais caro para poder se proteger justamente para o dinheiro não perder tanto o valor no tempo. E aí quando eu tenho um indexador que eu estou seguro de que ele vai acompanhar conforme a economia andar, eu posso te ofertar uma taxa mais baixa. E é isso que acaba acontecendo. E aí, o que eu fiz para a gente aqui? Eu trouxe os principais, tanto para financiamento quanto para empréstimo com garantia de imóvel. E aí, o primeiro de todos, para todo mundo, e eu sei que a maior dúvida é para financiamento, tá aqui o grande vilão do seu financiamento estar subindo. A famosa TR, que é a taxa referencial, que é o indexador responsável por corrigir a caderneta de poupança e o FGTS,
que é a fonte de recurso para os financiamentos. E aí, justamente, por que algumas pessoas que contrataram, né, há um tempo atrás não sentiram tanto, tá, a correção? Porque eu vou pegar aqui os últimos, bota aí praticamente 4 anos, tá? Porque justamente em 2019, galera, a gente teve a mínima taxa Selic histórica, né? A gente chegou em 2%. E a taxa referencial ela tem uma regrinha interessante. Quando a Selic, a nossa taxa básica da economia, está abaixo de 8,5%, a TR é zero, não tem correção. Então olha que legal. Quem contratou um financiamento ou tinha um financiamento em meados aí de 2019 e 2020, não teve correção, percebam? Tá tudo zeradinho, não teve correção nenhuma. Quando, obviamente, a gente teve a pandemia, né, e aí, consequentemente, a inflação lá no Brasil começou a disparar, né, o governo teve que aumentar a nossa taxa Selic justamente para frear a nossa inflação, né, ou seja, ó, novamente, para as pessoas não perder tanto, né, o seu poder de compra e as coisas não, né, explodirem os preços das coisas. E aí, automaticamente, quando o governo começou a aumentar, quando a Selic ela furou essa barreira de 8,5%, começou a taxa referencial a efetivamente ter, de fato, uma correção, para ser mais exato, em dezembro de 2021. De lá para cá, como a Selic já foi, depois que foi galopante ali para 12, agora a gente está em 13,75, a gente teve todos os meses correções. Inclusive, então, tendo em 2022, né, um acumulado de 1,63. Isso significa que a pessoa que tinha um financiamento, se tinha um saldo devedor, né, de 200, 300, 500, 1 milhão, teve uma correção de 1,63% em cima do seu saldo, ou seja, uma média de mais de 0,15% praticamente, vão arredondar aí, ao mês a mais de taxa de juros. É isso mesmo, tá? E aí vocês vão entender depois agora numa planilha que eu vou trazer na prática como isso funciona. Agora, o que é interessante a gente saber, galera? Gaspar, então, podemos me preocupar para onde que a coisa vai caminhar? Pessoal, TR, historicamente, a média é 1,5% a 1,8% ao ano. Então, você já consegue prever que provavelmente não fuja muito disso. No acumulado, agora em 2023, nos últimos 12 meses, se a gente pegar de março do ano passado a março do presente ano, a gente está em 2%. Mas vocês percebem que ficou em 1,63% e a tendência é a gente ter aí uma TR um pouco mais controlada esse ano, tá? Então, basicamente, entenda-se que por que o seu financiamento está subindo? Porque além daquela taxa, você teve aqui a taxa TR. Depois, galerinha, trazendo agora para um cenário de produto como empréstimo garantia de imóvel, eu trouxe a inflação. A inflação aí todo mundo conhece, é a mais comum para todos os brasileiros e de fato eu trouxe aqui um histórico dos últimos anos, tá? Então aí sim a correção é muito maior que a TR, então as pessoas quando não sabem aqui sim acabam tomando sempre um susto muito grande, porque se a gente olhar os últimos anos, né, a gente está falando uma média Brasil aí de 6%. Se a gente pegar aqui em 2021 por causa da pandemia, a gente teve um teto bem alto de 10%, ou seja, sim, quem contratou empréstimo teve 10% a mais naquele ano de juros. Último ano 5,78 e a projeção para esse ano também vai ficar na casa de 5,70. Então também dá para prever, se você olhar que a média Brasil é 6%, você consegue projetar isso no seu empréstimo com garantia. E se a gente olhar depois, o terceiro, também muito utilizado nos empréstimos com garantia de imóvel, a gente tem o CDI, né? O CDI, basicamente, para quem não entende, né, é o Certificado de Depósitos Interbancários, que é justamente as transações que ocorrem praticamente diariamente aí no mercado financeiro. E aí, como a gente tem a taxa Selic, que ó, ela lá, né, norteia a taxa de juros da economia no nosso país, a CDI sempre acompanha a Selic, porque geralmente ela acompanha o certificado de depósitos interbancários, então as taxas estão acontecendo no momento, e taxa de juros sempre acompanha, obviamente, a nossa Selic. Então, ele sempre vai acompanhando. Então, vocês percebem como eu falei, ó, em 2019, 2020 a gente teve a mínima histórica, então o CDI ficou em 2,70. Foi subindo, a gente teve já 12,33 no último ano com o CDI. Estamos em 3,67, provavelmente também devemos ter 12% esse ano. Mas se a gente olhar historicamente, a gente teve sempre aí um CDI acompanhando de fato a nossa taxa Selic. Então, quando a Selic está baixa, CDI é barato. Taxa Selic alta, CDI é alto. Então, hoje, digamos de passagem, o CDI está mais alto que a inflação. Porém, existe uma compensação de taxa. Produtos que são pelo CDI têm uma taxa menor do que produtos pelo IPCA ou até mesmo taxa fixa, beleza? Então, fechando aqui a janela, pessoal, o indexador vão ter vários, como vocês viram, eu trouxe os 3 principais para vocês. Eles vão flutuar porque eles levam em consideração fatores econômicos. A TR é a correção da caderneta de poupança FGTS de acordo com acompanhando a economia, o governo que define isso. Inflação leva em consideração tudo que impacta o consumidor, transporte, moradia, lazer, vestuário, educação e tudo mais. Conforme esses mercados flutuam, chegam no índice de inflação. E depois a gente tem o CDI, que ele acompanha a taxa Selic, porque ele acompanha os movimentos do mercado financeiro, ou seja, depósitos interbancários. Então, para entender, cada um desses vão ter as suas flutuações diferentes. Agora, vamos ir para uma planilha para vocês entenderem na prática como isso vai impactar o seu financiamento. Bom, turminha, agora vamos entender na prática como que o indexador afeta efetivamente o seu financiamento, a sua vida. Primeiro, precisamos entender o conceito, né, do que é uma parcela, né, o que é juros, o que é amortização, o que é uma tabela de pagamento. E
E aí vou comparar, vou fazer um exemplo para financiamento e um exemplo para empréstimo com garantia de imóvel. E aí, fiz um exemplo aqui de um financiamento de R$200 mil a uma taxa de 10,5% ao ano, onde você teria uma prestação inicial, como vocês podem ver aqui, de R$ 2.226, parcela do meio R$ 1.395 e a última R$ 560, tá? Só quando você olha, justamente você contrata aquilo que eu falei, né? O banco não coloca aqui a projeção na simulação. Então você não tem como prever, você acha que é isso. Só que o que vai acontecer? Lembra que eu falei? Média de ITR, vamos botar 1,5. Olha o que vai acontecer. Aquele seu saldo de 500 vai pular para 604, R$100 mil a mais. A prestação inicial de 2.000, né, 229, na metade, vamos voltar aqui só para a gente comparar, ó. Que seria 1.395, na metade vai estar 1.750 e no final que acabaria em 500 iria para 875. Se a gente mudar isso aqui para 1.080 na sua TR, ela já aumentaria mais 18 mil e mais um totalzinho em todas as parcelas. Então é isso que acontece. E aí por que isso acontece na prática? Quando eu tenho aqui, vamos deixar 1.080, então que daria 0,15 ao mês, tá? Olha por que a sua parcela cresce e o seu saldo também cresce, beleza? Quando eu começo pagando uma prestação de 2.229, a minha amortização, né, fixa, sem pensar na TR, seria de 555,56, que o banco pega meus 200 mil e divide pelo tempo que eu vou ter que pagar. É amortização fixa. Porém, quando eu começo a ter uma correção, ele vai ter que rebalancear o meu contrato. E o que vai acontecer? Dos meus 2.200 que eu estou pagando, 500 eu estou tirando da minha dívida. Teria que estar abatendo da minha dívida. E 1.600 é juros. Porque se eu pegar 10,5, se eu dividir 0,80 sobre mais ou menos 200 mil, vai dar 1.600. Então a taxa todo mês o banco aplica sobre o saldo, acha meus juros, mas a amortização é a minha parcela, todo mês eu abato aquilo ali. E os juros do banco vai para o bolso do banco. Porém, quando eu aplico uma correção, é justamente o quê? Se eu vou ter 0,15 todos os meses, sobre um crédito lá de R$200 mil, por exemplo, eu estaria falando de uma correção, vamos botar aqui, 0,15 para ficar mais bacaninha aqui pra gente, tá? Opa, 1,80. 0,15, daria R$300 mais ou menos, tá? O que vai acontecer aqui, galerinha? Aí R$300 de correção que eu teria neste mês no meu financiamento, menos os meus 500, o que vai acontecer? Em vez da minha dívida baixar 500, ela não baixa mais 500, ela vai baixar a diferença de 300 para 550, que daria 200 e poucos reais. E aí ele vai atrasar o meu pagamento, por isso que o meu saldo cresce no tempo. Entenderam? É isso que a TR faz e é por isso que a sua parcela, em vez de ficar diminuindo, ela vai aumentando aos poucos, porque o saldo que deveria baixar 500 vai baixar menos, ele tem que rebalancear o seu contrato. Feito isso entendido, vamos agora para um exemplo de crédito com garantia de imóvel, tabela Price. E aqui a gente fez na tabela SAC, porque os financiamentos são tabela SAC. Vamos agora para a tabela Price. Beleza? Um crédito de R$200 mil, uma taxa aqui, eu botei uma taxa média aí de, vamos botar aí 1,15 mais ou menos, tá? Aonde eu faria em 20 anos aqui um contrato. Então eu teria R$568 mil de saldo devedor, se eu pagasse até o final, e tabela Price, a famosa tabela fixa. Uma parcela de 2.368 do início até o fim. Aqui começa a ter as correções. Vamos colocar a média de IPCA dos últimos anos no Brasil. O que aconteceria? É isso mesmo, galera. Então todos os meses eu teria aqui já 6% a 0,5% ao mês. Sobre um saldo de 200, eu estaria falando em R$1.000 de correção. Porém, a tabela Price eu amortizo pouco, né? Amortizaria aqui só R$173, ou seja, em vez de baixar 170 na minha dívida no começo, ela vai aumentar R$800, porque eu tenho 900 de correção. E aí, a minha parcela que ficaria 2.300, né? Todo o período, ela na metade do meu contrato, né? Daqui a 10 anos estaria 4.240 e no final 7.594. Se a gente colocar o CDI, né, numa média de 10, aí a conta fica maior ainda, né? Agora, entendido isso, acho que vocês entenderam o conceito, eu vou dar uma dica bônus matadora aqui para vocês. Bom, turma, espero que até aqui vocês tenham entendido tudo sobre correção no contrato, né? O que é o indexador, os principais, a média dos últimos anos, um pouco de projeção também e como ele impacta, né? Que todo mês ele vai corrigir seu saldo, vai descontar o que você paga de amortização e vai adicionar a sua dívida. No financiamento, vocês percebem que ele cresce, no empréstimo ele sempre vai crescer, ou seja, porque efetivamente essa correção não está prevista e você vai acabar tendo ela. Duas dicas que eu tenho matadoras aqui para, de repente, você ou ficar mais tranquilo, ou você ter mais previsibilidade, ou até mesmo uma sacada para você economizar muita grana, nem perto desses juros todo aqui dessa correção. Primeira dica é que caso você não tenha apetite para tomar um risco, ou seja, pegar um produto pós-fixado, que teriam esses indexadores, você pode optar por um produto pré-fixado. Ou seja, um pré-fixado, galera, ele não tem nada dessas correções, ele é apenas taxa, embora a taxa vai ser maior do que essas taxas que eu falei, né? Mas às vezes nem tanto, dependendo do seu perfil de crédito. Então, quando for estudar, vale a pena estudar também um pré-fixado. Porém, mesmo que você pegue um pós-fixado, não fique sem dormir porque você vê essa conta. Eu tenho um vídeo ensinando
tudo sobre amortização extraordinária. Ou seja, você não precisa ficar pagando até o final, você não precisa tomar todas as correções na cabeça, porque você pode se planejar, poupar uma grana e todos os meses dar lances no seu saldo devedor ou se organizar a cada 6 meses ou a cada ano e se livrar o mais rápido possível da sua dívida, economizando às vezes 60%, 70% de toda essa conta de juros e economizando uma baita de uma grana. Então eu vou deixar um card aqui para vocês, assistam esse vídeo que vale muito a pena você entender sobre isso e se aprofundar ainda mais no tema. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido tudo sobre correção. Agora, quer a planilha aí de brinde? Vamos deixar um link aqui, você vai entrar no nosso grupo do Telegram, porque, obviamente, para ser escalável, até o pessoal reclamou, tem que ir lá, tá? Pessoal, esforço mínimo, né? A gente tem todo um esforço para gravar, deixar disponível a planilha para vocês, a gente não tem como ficar mandando para todo mundo, a gente tentou fazer pelo Drive, não deu certo. O Telegram tá funcionando super bem e o mais legal, lá no Telegram você vai receber todos os conteúdos exclusivos, não só os do YouTube, de todas as redes sociais, das minhas redes sociais, vários insights pra você sempre tá um crânio aí no mercado das finanças. Então vale muito a pena, entra lá, baixa a planilha sem compromisso nenhum. E para você que quer sempre ter a melhor assessoria no mercado de financiamento ou de crédito com garantia de imóvel, para ter sacadas como essa, nosso time super treinado aqui para sempre levar você para a melhor opção do mercado, fique à vontade para entrar no nosso site, simular, sempre estamos à disposição de todos vocês aqui. Então, turminha, espero que tenham gostado, um grande abraço, até a próxima e seja best você também.